Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser a irmã Antônia. Irmã Antônia, você está ouvindo bem aí, irmã Antônia? Pode ser o irmão Fernando. Glória a Deus. Amém, irmã Antônia. Glória a Deus. Irmão Fernando, boa noite, viu? Ok, queridos, nós vamos trabalhar hoje a 10ª aula. Vamos dar início, já são 7h20. Já passamos aí 20 minutos. Gosto de começar às 7 horas, mas a gente estava tendo um problema aqui no áudio. Aí eu tive que dar uma parada no vídeo e recomeçar. Ok? Nós vamos trabalhar a 10ª lição. Nós tivemos a oportunidade de estarmos lecionando já 9 aulas. E o assunto de hoje é um assunto bastante importante em todos os sentidos, em todas as características e necessidades, pelo fato de buscarmos compreender, através do ensinamento de Paulo, aquilo que ele desejava para a igreja, ter passado para a igreja de Éfeso a compreensão de todo um ensinamento teológico, à luz das Escrituras Sagradas, à luz do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando ali para a igreja de Éfeso todas as bênçãos espirituais no capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, ter mostrado para a igreja a necessidade de entender que a igreja tinha sido escolhida, e além de ter sido escolhida, tinha sido predestinada. E o que Paulo gostaria, e
sempre teve o desejo que a igreja crescesse, né, espiritualmente, que a igreja tivesse uma compreensão maior à luz da Bíblia sobre o plano salvífico de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra para a igreja que a igreja era uma igreja que foi resgatada por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que foram libertos do pecado para viver uma nova vida, né? Tudo isso nós aprendemos no capítulo 2. Paulo procurou mostrar também a condição em que eles se encontravam, né? Que é justamente a condição dos gentios. E Paulo procurou mostrar sempre que Deus era aquele que buscava, né? Era aquele que procurava sempre levar, né, a compreensão do ser humano, que ele sempre foi o que procurou o homem, né? O homem não tinha a capacidade, não tinha o desejo, nem a vontade, né, nem a força, a condição de buscar a ele. Então Deus sempre foi o autor, né? E sempre será o autor da salvação do homem. Então Paulo procurou sempre mostrar que por meio de Cristo Jesus nós fomos, né, reconciliados com Deus, e mostrou, né, através dos ensinamentos da sua teologia, que o que ele estava ensinando, né, era os fundamentos que Jesus ensinou, eram os fundamentos que os apóstolos ensinou, eram os fundamentos que também os profetas do Novo Testamento ensinaram. Então ficou claro, né, à luz da Bíblia, à luz do ensinamento de Paulo, que o desejo de Deus era erguer uma igreja, erguer um povo, né, um corpo místico, né, chamado igreja, e deu a condição e a capacidade por meio do Espírito Santo de Deus que a igreja entendesse este propósito por meio da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje o que é que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos trabalhar a questão da oração. Por que nós vamos trabalhar a questão da oração? Porque era a vontade, né, de Paulo que a igreja entendesse que a oração ela tinha um poder, tinha uma relevância, né? Paulo vai mostrar agora que através da oração Deus pode suprir todas as nossas necessidades, Deus pode suprir todas as coisas. Então Paulo procurou mostrar isso para a igreja, para que a igreja entendesse que na oração Deus poderia fazer muito além daquilo que nós pedíssemos a Ele. Então é a aula que nós vamos estudar hoje, né, justamente em relação à oração que Paulo faz. Ok, queridos? Então, espero que os irmãos entendam e compreendam que diante da nossa necessidade nós também precisamos estar em oração para entendermos os propósitos, entendermos a vontade e aquilo que Deus deseja para a sua igreja. Então o que é que Paulo procura mostrar, né, justamente para a igreja, né, no capítulo 10? É que a oração, queridos, intercessória, ela é fundamental e ela é necessária. A oração intercessória, ela é algo que a igreja precisa estar ciente, né, de estar praticando e de estar fazendo. A oração intercessória é algo que traz à igreja um alento, uma esperança, porque nós sabemos que a oração, diz a palavra do Senhor, ela surge, né, ou ela tem o seu efeito, né? A oração de um justo, ela surge em seus efeitos. Então a oração intercessória, ela é fundamental, ela é necessária, principalmente para o momento em que nós estamos vivendo, né, queridos? Porém, a oração,
ela não pode estar baseada meritoriamente no ego do homem ou na sabedoria do homem. A oração intercessória ela tem que estar baseada em um fundamento, né? Que este fundamento é o princípio de todas as coisas, que é o amor. Se a oração ela não estiver fundamentada no amor, é impossível, né, de alcançarmos e termos os resultados, de vermos, né, verdadeiramente a colheita, né, daquilo que nós oramos, porque a oração é uma semente que plantamos, né? A oração é algo que nós plantamos e que podemos confiar que vamos colher. Até porque a quem nós estamos orando é que vai fazer o grande resultado, certo? Vou repetir, a quem nós estamos orando é que vai causar o grande resultado, né? E falando um pouco da motivação, né? O que é que nos motiva a interceder pela igreja, né? O que é que nos motiva a estar em oração? Então, tudo isso daí está relacionado àquilo que Paulo vai apresentar diante de Deus à igreja, né, de Éfeso. Então, que o Senhor nos abençoe nesta aula e que possamos, diante de Deus, ser edificados para a glória do Senhor. A aula 10 vai falar justamente da intercessão pelos Efésios. O nosso texto áureo diz o seguinte, o nosso texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Antônio Marcos. Vou repetir. Por causa disso me ponho de joelho. Por causa disso o que, irmão Johanna? Vamos já ver o que é que Paulo está mencionando aqui. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. A nossa verdade prática, queridos, diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos, os eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder. Vou repetir: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder. O que mais? Vivam em comunhão. E o que mais? E exercitem o amor de Deus. Só nessa verdade prática que nós poderíamos tirar grandes ensinamentos para a glória do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, da nossa revista, ela está justamente em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. O versículo 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Foi o versículo que nós acabamos de ler no texto que acabamos de mencionar nesse instante de cima no texto alto. O versículo 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Note a primeira petição de Paulo. Qual é a primeira petição de Paulo? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, primeira petição, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O versículo 17, segunda petição, para que Cristo habite pela fé em vosso coração,
Terceira petição, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Olha aí, queridos. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos o quê? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha a oração de Paulo intercedendo pela igreja, aleluia, de Éfeso. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21 para nós. A glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. E aí vem a palavra, assim seja. Amém. Ok, queridos? Vamos fazer uma oração para a glória do Senhor, para nós darmos início. Ok? Querido Deus e Pai Santo, diante de Ti nós nos colocamos neste momento. Queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Queremos pedir, Senhor, o Teu perdão, se diante de Ti pecamos nesse dia. E que possamos, nesta noite, ser agraciados por Tua presença, a presença do Teu Espírito, a direção, o direcionamento, a sabedoria, que opera por meio do Teu Espírito Santo. E que o Senhor seja glorificado em Tu, Pai. Que os Teus filhos, aqueles que estão neste momento, diante dos seus aparelhos, venham ser e possam ser edificados pelo poder da Tua palavra. Que tudo seja, Senhor, para Teu louvor. Nós estamos aqui apenas como Teus servos, como Teus filhos, como os Teus instrumentos, em nome de Jesus. Muito obrigado, é o que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos, como já disse no começo, nós vamos trabalhar hoje um assunto que é de suma importância para a igreja, que é a intercessão, ok? Então nós vamos trabalhar este assunto dividido em 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Pelo menos 3 objetivos, né? O primeiro objetivo é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Nós vamos entender qual era a vontade, qual era o propósito que Paulo tinha em orar da forma que ele orou, qual o objetivo, né? Qual era a direção, né, que ele queria dar para a igreja, qual era a luz que ele queria dar para a igreja que estava em Éfeso em relação àquilo que ele estava pedindo a Deus em intercessão por eles, né? E o segundo objetivo é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Além da oração, se faz necessário a oportunidade de podermos entender o que nos motiva, né, a estar em oração. Então, se não for o amor, é impossível nós orarmos diante de Deus. É impossível orarmos diante de Deus e não alcançarmos as nossas respostas verdadeiramente que está implícita nas nossas orações, porque uma oração egoísta ela não vai surgir em seus efeitos. O terceiro objetivo é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, ok? O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós procuramos conhecer pela Bíblia, o Deus que nós procuramos conhecer, né, por meio da palavra, por meio dos ensinamentos, né, da igreja, da liderança, ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, ok? Então nós vamos entender um pouco em relação sobre isso. Claro que todos aqueles que conhecem um pouco da palavra e entendem em relação ao que Deus é capaz de fazer, conhecem muito bem o Deus que serve. Mas cabe a nós a estarmos, né, relembrando
para que os irmãos não percam a esperança, porque o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que ainda opera hoje. Ok, queridos? Então vamos lá. Na nossa introdução, nós vamos compreender um pouco em relação, né, à aula que nós estudamos na aula passada, a aula que nós estivemos estudando na semana passada, que nós aprendemos justamente o mistério que estava oculto, né? E nós aprendemos que o mistério que estava oculto era a revelação, era a iluminação do entendimento em relação à igreja do Senhor Jesus, né? A igreja em que por meio de Cristo Jesus veio a ser levantada. Porém, esta igreja, né, este ensinamento, esta revelação estava oculta no passado, no Antigo Testamento. Só alguns, né, entendiam e compreendiam um pouco, né, não por completo, mas um pouco em relação daquilo que Deus queria fazer e queria levantar na terra. Alguns entendiam, né, que haveria algo que iria acontecer. E o que iria acontecer, eles não sabiam a hora, nem o momento e como ele iria fazer isso, né? Então nós aprendemos na aula passada que aquilo que estava oculto por meio de Cristo foi revelado. Pai do Senhor, meu pastor, pastor Edilane, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Então, queridos, na aula passada nós aprendemos justamente sobre esse mistério que estava oculto, né, e por meio de Cristo foi revelado. E nós aprendemos que esse mistério que estava oculto era justamente a igreja, né? Esta igreja que hoje está sobre a face da terra e que hoje exerce diante de Deus, né, uma autoridade espiritual, mesmo que o mundo hoje não a reconheça, né, dessa forma. Porém, aqueles que creem e que têm fé acreditam que verdadeiramente a igreja é uma igreja, né, é um corpo místico que hoje está sobre a face da terra e que está operando, né, por meio da direção de Deus e por meio do Espírito Santo de Deus. Então, esta igreja, ela é a igreja de Deus, né, no sentido de um corpo místico, né, por meio e por onde Deus opera na terra, né? A igreja, ela é hoje, como é que eu posso dizer, é o meio, né? É o transporte, o centro, né, que Deus opera na face da terra. Quando a igreja, né, subir, então Deus operará de outra forma, mas hoje Deus opera por meio da igreja, né, por meio da operação do Espírito Santo na igreja. Então esta igreja que está sobre a face da terra, Paulo orava por ela, né, para que esta igreja permanecesse, né, viva, né, no sentido de ativa, eficazmente em operação na terra, né? Que esta igreja não perdesse o vínculo, né, de forma nenhuma, que esta igreja não perdesse o foco, né, não perdesse a direção. Então Paulo ora a Deus pela igreja de Éfeso, para que a igreja permanecesse de pé. Então qual é a oração dele? A oração dele é uma oração intercessória. Ele ora como um líder, ele ora como um pai, ele ora como um pastor, ele ora como alguém que ama, né, aquela igreja. Ele ora como alguém que tem um amor sublime. Ele ora como alguém que tem uma enorme empatia, né, por aquela igreja. Então a oração dele é intercessória. Então isso nos vem hoje, né, trazer um grande ensinamento com o objetivo de nos instruir a permanecer firme, né, permanecer de pé, mas com o objetivo de interceder por aqueles que também precisam e necessitam da graça de Deus, né? Por que não dizer os mais fracos, por que não dizer os mais necessitados, aqueles que pouco, né, compreendem a instrução bíblica, pouco compreendem
o compromisso com a palavra. Então esses nós precisamos estar intercedendo e também orando por aqueles que estão de pé, né, para que eles não caiam, né, pedindo a Deus a graça e a intervenção divina para que nós ou aqueles que nós estamos orando venham estar vigiando em oração uns pelos outros. Então, queridos, nesse momento, Paulo está diante de Deus, pedindo a Deus, intercedendo a Deus por esta igreja, por essa obra, né? Obra de suas mãos, né? No sentido de que ele foi aquele que instruiu, aquele que fundou, levantou, né? Ensinou, pregou e orou com amor aquela igreja. Então, o primeiro ponto vai falar justamente deste assunto em relação à oração, que é corroborados com o poder do Espírito, né? O Espírito Santo. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Qual é? O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Nós vamos ver que esses dois pedidos, queridos, parece que ele pede como se a igreja não já tivesse, né, esta presença e não tivesse este poder. Mas nós vamos aprender que Paulo não pede porque a igreja não tem. Né? Isso é importante, isso é fundamental, porque talvez venhamos pensar, não, o irmão já tem o Espírito Santo, o irmão, né, já tem Cristo na vida, então não preciso orar por ele desta forma, eu não preciso orar por ele para que Deus venha, né, a estar nele. Não, nós vamos aprender que Paulo ora de uma forma espiritual e de uma forma intercessória para que isso venha a ter prosseguimento, né? É uma oração de prosseguimento, para que aquilo que já está acontecendo continue acontecendo. Nós vamos aprender isso, né, nesse primeiro ponto. Então o primeiro subponto aí vai falar justamente das riquezas da sua glória, né? Que Paulo está trazendo uma luz, né, para a igreja, no sentido de que para quem ele está orando, né? Eu até mencionei isso. Para quem você ora é que vai causar o grande efeito. Então Paulo procura mostrar justamente isso. Para quem ele estava orando? Quem era a pessoa por quem Paulo, para quem Paulo orava e por quem Paulo orava, né? Então, para quem Paulo orava? A Deus. E por quem Paulo orava? A igreja, né? E aqui no texto, a igreja de Éfeso, né? Então, nós vamos entender que a oração, né, de Paulo apresenta, né, sua oração confiando nas riquezas de sua glória, né, a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, nós aprendemos isso no capítulo 1, versículo 17. Né? Nós aprendemos também no capítulo 2, no capítulo 3, que Deus era aquele, né, Deus que era abundante, né, em suas riquezas e em sua graça. No capítulo 2, versículo 7 e o capítulo 3, o versículo 8, nós aprendemos isso. Então, o que isso significa? Que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, Paulo deixa bem claro isso, que para quem ele estava orando era alguém que tinha riquezas, né, que era abundante nessas riquezas, que era um Deus cheio de graça, ok? E que era um Deus que possuía uma tamanha glória. Então Paulo exalta a Deus e mostra para quem ele está orando, né? Ele mostra que o Deus que ele está pedindo é um Deus que pode fazer muito mais além daquilo que podemos pedir. Por quê? Porque é um Deus que é abundante em riquezas, né? Quando nós paramos para analisar as riquezas de Deus, são riquezas insondáveis, né? São riquezas que aos nossos olhos, né, humanos, é impossível de compreender, né? Quando analisamos aquilo que pode estar no céu, então é um tesouro imensurável, é algo que nós não podemos, né, nem vislumbrar com a nossa
natureza humana, é algo que só pode ser entendido espiritualmente. Então Paulo mostra que este Deus para quem ele está orando, né, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que tem toda a glória, é um Deus que é riquíssimo em bênção, é um Deus que é extraordinário em abençoar, é um Deus que tem na sua base a sua justiça e ele abençoa segundo a sua justiça. Ele não faz isso por mérito do homem, né? Ele não faz porque o homem merece, mas ele faz isso porque ele é misericordioso. Ele abençoa, aleluia, ele abençoa mesmo que o homem não venha responder, né? Às vezes da mesma forma, da mesma maneira, até porque nós não podemos, né, se igualar aquilo que Deus pode fazer por nós. Nós não podemos dar a Ele, né, aquilo que Ele pode nos dar falando em capacidade, extraordinariamente, né, do tamanho da sua grandeza. Não podemos dar a Ele, né, num sentido de tamanha, né, bondade. O que nós podemos fazer é dar a Ele, né, o que é limitado a nós, né? O que é que nós podemos fazer por Ele? Nós podemos obedecer, nós podemos, né, responder com fé, nós podemos fazer segundo as nossas forças, nossas limitações. Então Paulo deixa claro que o Deus que ele está orando é um Deus que é riquíssimo em abençoar. Então, queridos, o que é que Paulo pede ao nosso Deus? Primeiro, ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Nós vamos entender isso. Ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder. A sua segunda petição é que a igreja seja habitada por Cristo, né? Lembra que eu falei nesse instante que Paulo não está pedindo porque a igreja não tinha, né, Cristo. Ele pede no sentido de que a igreja prossiga, né, em permanecer em Cristo, para que Cristo continue habitando. Então nós vamos ver isso no capítulo 2, dividindo em 3 pontos. Né? A sua terceira petição é que a igreja tenha um pleno desenvolvimento espiritual. Já no terceiro ponto, nós vamos trabalhar justamente essa questão para a glória do Senhor. Então, queridos, o segundo subponto vai falar de fortalecidos com poder. O que é que Paulo quis dizer quando ele ora a Deus que a igreja seja fortalecido com poder? O que é que Paulo quis dizer quando ele pediu, Senhor, que a igreja, que os irmãos, que a igreja de Éfeso seja fortalecida com poder? Será que Paulo estava pedindo a Deus para que enviasse o Espírito Santo? Será que Paulo está pedindo que Deus enviasse o mesmo Espírito que estava nele? Será que Paulo está pedindo para que Deus desse à igreja de Éfeso o que não tinha ainda neles? Não, queridos. Por que Paulo pede para que eles sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior? Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tinha o Espírito de Deus. Não é isso que Paulo, né, está querendo mostrar. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. A mesma ideia aqui, queridos, é a ideia que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13 ao 14. O que é que Paulo está pedindo aqui para a igreja de Éfeso? É o mesmo que ele estava mencionando a igreja de Corinto. O capítulo 16, versículo 13 e 14 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. É isso que Paulo está pedindo a Deus aqui, queridos. É para que a igreja permanecesse, aleluia, na presença de Deus. É para que a igreja continuasse diante de Deus. Paulo não ora para que Deus desse a eles o que ele não tinha, não. Paulo ora a Deus para que eles permanecessem
continuamente buscando a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que a igreja buscasse a Deus, a igreja iria ser revigorada. Revigorada com o quê? Com poder. Que poder é esse, irmão? O poder do Espírito Santo de Deus. Este poder dá à igreja, dá ao crente a capacidade de vencer o pecado, de vencer as astutas ciladas do diabo. Este poder, querido, dá à igreja a capacidade de ela estar diante de Deus firme. Este poder, esta capacidade dá à igreja, aleluia, o fortalecimento, né? E este fortalecimento tem que ser diário. Por quê? Porque todos os dias nós passamos por lutas, querido. Todos os dias nós enfrentamos batalhas, às vezes batalhas espirituais, às vezes batalhas emocionais, batalhas psicológicas, em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos deste fortalecimento. Então, Paulo ora a Deus pela igreja para que a igreja continuasse buscando ao Senhor. Por quê? Porque por meio do poder do Espírito Santo, a igreja tinha capacidade de vencer o mal. A igreja tinha a capacidade de vencer o inimigo. A igreja tinha o poder e a capacidade de vencer, querido, tudo aquilo que viesse a se levantar, né, para atingir a igreja. Então, sem o poder do Espírito Santo, é impossível da igreja vencer. Então, por que Paulo ora para que a igreja venha a ser, aleluia, fortalecida com poder? Para que a igreja continuasse buscando a Deus e não desistisse da sua busca. Porque a igreja buscando a Deus, ela vai estar fortalecida, ela vai estar revigorada e ela vai estar na presença do Senhor e não vai desistir de forma nenhuma, independentemente da situação, independentemente da luta que possa estar passando. Ok, querido? Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. É a mesma ideia que está em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Quando Jesus ora, né, na oração, que vai pedir ao Pai, né, para que enviasse o outro, né, conselheiro, para que estivesse para sempre com a igreja. E aí ele diz que o Espírito da verdade o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que este Espírito Santo, que este Espírito que viria, estaria em nós para sempre. Né? Até a sua vinda, até a subida da igreja, até o dia em que o crente, né, fiel, o crente verdadeiro, o crente que permanece na presença do Senhor, o crente que procura estar diante de Deus em santidade, em obediência, até o dia em que Deus pudesse tirar ele da face da terra, o Espírito Santo de Deus estaria nele. Então, o Espírito Santo de Deus estando em nós, nós vamos sim, queridos, estar diante de Deus revigorado, né? Fortalecido, né? Por quê? Porque isso tem que ser uma constância, né? Isso tem que ter continuidade. E isso tem que ter, aleluia, um segmento, né? No sentido de continuamente nós estarmos procurando estar fortalecido diante de Deus. O homem, né, ele vai falar a questão do homem interior. O Espírito Santo de Deus, né, atua no homem interior e o capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Isso aqui é um texto, né, que eu acho muito maravilhoso, que está em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16, que Paulo aqui dá uma instrução, né? Paulo aqui dá um ensino maravilhoso em relação à questão do homem espiritual, né? Porque o capítulo 2 ele vai mostrar a questão do homem natural, a questão do homem espiritual. Ele diz o seguinte no capítulo 2, versículo:
Nós, porém, ele fala aqui nós no sentido de igreja, cristão, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, olha aí, o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, né? Não com palavras, né, ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Note isso daqui que ele diz. Ele diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, queridos. Quem é espiritual vai compreender as coisas do Espírito. Então, quem é espiritual vai entender que se buscando a Deus é que nós podemos ser fortalecidos e revigorados. Vai tentar botar isso na cabeça de alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer, não, isso é loucura. É o caso que ele vai dizer. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Imagina dizer para um camarada que não tem o Espírito Santo de Deus ou que não é cristão. Olha, se você buscar Deus, se você buscar o Espírito Santo, você vai ser revestido de uma capacidade, de um poder, um poder sobrenatural, e você vai conseguir vencer o seu vício, o seu pecado. Para ele isso vai ser algo que não vai encaixar bem na sua lógica, na sua compreensão. Então é necessário que ele receba, né, primeiramente a compreensão do Espírito Santo de Deus. É necessário que primeiramente ele venha receber a iluminação do Espírito Santo de Deus para compreender todas essas questões espirituais, né? Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha aí, queridos. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo deixa claro aqui, justamente no capítulo 2, que estas coisas que são espirituais, né, que essas coisas que são procedentes de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Só quem consegue compreender é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Então, entendamos, querido, que nós precisamos, né, do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos estar constantemente, é o que Paulo ora a Deus pela igreja de Éfeso, mas trazendo, né, a realidade e fazendo uma aplicação a nós, a igreja, nós precisamos justamente daquilo que Paulo está pedindo. De quê? Do poder, do fortalecimento do poder do Espírito Santo de Deus, para podermos ser revigorados, fortalecidos diariamente para vencermos o pecado, para vencermos o mal. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro subponto, querido, vai falar de habitados por Cristo. Habitados por Cristo. Mais uma vez eu quero deixar claro que Paulo está pedindo aqui, queridos, né, a Deus, orando a Deus, não porque eles não estavam ou não tinham Jesus na vida deles, né? Isso tem que ficar bem claro. O fato não é esse. Mas por que Paulo pede para que eles venham ser habitados por Cristo Jesus? Vamos entender isso. Por que Paulo pede para que Cristo, né, estejam neles habitando, né? Ou que eles venham ser habitados por Cristo? Paulo, né? Paulo também não orou, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso, né? No versículo em questão, o verbo grego katoiken,
né? Katoiken significa habitação permanente, né? Olha aí, Paulo não está pedindo a Deus para que o Espírito, né, ou para que Cristo estivesse nele, porque eles não tinham Cristo. Não. Paulo está orando a Deus para que Cristo permanecesse neles habitando, né? É uma sequência, né? É algo que viesse a ter constância, né, na vida deles. Não era uma coisa que Jesus viesse e depois, por algum motivo, Jesus saísse. Não. Paulo ora para que Jesus habitasse constantemente neles. Ok, queridos? Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. E aqui, quando falamos igreja, estamos falando justamente da posição, queridos, que nós nos encontramos como igreja, ok? Não está falando aqui do templo, não está falando aqui da igreja física, do templo em que nós nos congregamos, não. Está falando da igreja, o povo, né? A igreja invisível, o corpo místico, aqueles que verdadeiramente fazem parte do corpo de Cristo. O que Paulo orava a Deus é para que Jesus não viesse, né, de forma em que o homem, né, permanecesse em uma posição em que Cristo não viesse a estar, mas a oração é para que eles viessem a buscar a Cristo, para que Cristo permanecessem habitando neles verdadeiramente e continuasse habitando neles. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E aqui os irmãos bem sabem, né, que o texto de Mateus capítulo 16 vai falar justamente dessa questão aqui, quando Jesus, né, está orando, quando Jesus está com os seus discípulos, e os seus discípulos não compreendem, né, porque que não tinham, né, conseguido expulsar o demônio, né, daquele jovem que eles estavam atrás de expulsar. E aí eles perguntam a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio, né? E aí Jesus vai dizer que a fé deles, né, era pouca, a fé deles não era suficiente, e Jesus ensina a eles algo aqui, glória a Deus, Jesus ensina a eles, né? Deixa eu ver se é esse texto aqui ou se eu já estou pulando aqui. Mateus 16 e versículo 18, deixa eu lembrar aqui, porque são muitos versículos que nós temos aqui anotado. Deixa eu só averiguar aqui. Mateus 16, versículo 18, deixa eu ver se eu estou certo ou errado. Glória a Deus. Este versículo aqui é o versículo que Jesus diz, né, em relação à pedra. Desculpa, eu errei aqui, tá bom? É um versículo posterior que nós vamos estar falando dele. Eu só anotei aqui no lugar errado. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Desculpa, é um assunto que eu quis puxar, né? Mas é um assunto que vai ser falado lá na frente. Já eu vou mencionar o texto de Mateus, que vai falar justamente deste menino que eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas esse texto aqui de Mateus fala justamente que as portas do inferno, né, não prevalecerão contra a igreja ou sobre a igreja. Desculpa aqui o meu erro, tá bom? Mas eu estou nesse momento justificando. Então vamos lá. O texto que nós estamos mencionando, capítulo 16 de Mateus, versículo 18, vai falar do momento em que Jesus está com Pedro e fala para ele que Pedro era uma pedra, né? E esta pedra era a pedra em que ele iria edificar, levantar a sua igreja, e sobre esta igreja as portas do inferno não prevaleceria. Mas por que não prevaleceria? Por que não prevaleceria? Porque Cristo era a rocha aonde a igreja estava edificada.
Ou seja, se Cristo não fosse a edificação da igreja, se Cristo não fosse a base, o fundamento da igreja, não tinha de forma nenhuma como eu e você estar de pé no momento da luta ou no momento da dificuldade. O que Jesus está ensinando, e nós até ratificamos isso na aula, né, passada, sobre a unidade, sobre o corpo místico e sobre o mistério que estava oculto, em que nós aprendemos que Cristo é o fundamento, é a base, é a estrutura da igreja. Se tirar Jesus da igreja, esta igreja, né, visível, esta igreja ela não subsiste. Porque esta igreja visível só subsiste porque a igreja visível, né, a igreja invisível está inserida nela. Ou seja, a igreja invisível só está inserida na igreja física, na igreja visível, por causa de Jesus Cristo. Então, se tirar este corpo místico, né, em que Jesus está habitando, então esta igreja visível que nós estamos e podemos ver, ela não tem como subsistir na terra. Porque que hoje nós estamos vivendo muitas investidas contra a igreja visível. Porque hoje nós estamos vendo muitas pedradas, né? Muitas perseguições à igreja visível que nós podemos ver. Porque a igreja invisível está inserida nela, né? A igreja visível é tomada de um corpo místico, né? Ou seja, tem muitas pessoas dentro do corpo visível, corpo igreja visível, que tem muitas pessoas lá que fazem parte do corpo, né, de Cristo. Porque nem toda igreja visível, né, nem toda a igreja visível é a igreja de Cristo. E nem todos que estão dentro da igreja visível faz parte do corpo de Cristo. Isso é fato, isso é notório e isso precisa ser deixado claro. Então, a igreja ela só permanece porque Cristo é a base. Cristo é o fundamento. Se tirar Cristo do meio da igreja, a igreja não subsiste. Ou seja, as portas do inferno, elas vão subsistir, o mal vai subsistir, o mal vai sufocar o bem, então a igreja ela vai cair. Mas se Cristo for a nossa base, a nossa estrutura, o mal não pode vencer a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, queridos? Se tiver alguma pergunta em relação ao primeiro ponto, para nós irmos para o segundo ponto, esse é o momento, essa é a hora para nós darmos prosseguimento aqui. Podem fazer suas perguntas se tiverem. Lembrando que os irmãos podem fazer a pergunta por meio do message, né? Em áudio, se os irmãos não quiserem digitar, pode falar por meio de áudio, porque eu vou estar também, posso ouvir os irmãos aí fazendo a pergunta por meio do áudio, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, meu pastor, diga alguma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos dar prosseguimento, né, queridos? Nós vamos para o segundo ponto. Nós vamos falar de arraigados e fundados em amor. Aqui é um ponto muito fundamental para a igreja, né? Aqui está a necessidade de nos conhecermos em relação a quem somos e por que somos. Aqui é um assunto pessoal de cada um. Só Deus sabe, né, quem tem e quem não tem. Mas este ponto ele é demonstrado por meio de algumas atitudes, né? De algumas referências, de alguns comportamentos. Então, quando nós falamos deste assunto, este assunto ele é inerente à nossa personalidade e à nossa condição como cristão, ok?
Então vamos lá. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Isso é um fato, isto é claro. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Antes de nós exercitarmos o amor de Deus, é necessário compreendermos o amor de Deus. Porque o amor de Deus é algo que nos constrange, diz o apóstolo Paulo. O amor de Deus nos constrange, né? Como é que ele nos constrange? É que o amor de Deus nos mostra que o Deus Todo-Poderoso, ele enviou o seu único Filho, né, para morrer na cruz do Calvário e nos dar a oportunidade de salvação. Por que nos constrange, né? Porque quando nós passamos a entender a instrução de Deus e nós compreendemos como pode alguém dar o seu Filho por pecadores. Como pode alguém dar ao seu próprio filho, seu único filho, por pecadores, por alguém que não ama a Deus? Então isso nos constrange de uma tal forma que foge da nossa realidade, da nossa consciência, da nossa naturalidade, e só podemos compreender isso espiritualmente a partir do momento em que recebemos o Espírito Santo de Deus e compreendemos esse tão grande e maravilhoso amor. Então, para exercitarmos esse amor, primeiro nós precisamos compreender este tão maravilhoso amor. Então, o primeiro subponto vai falar que o amor é a virtude cristã. Por que é uma virtude cristã? Nas Escrituras, o amor é atributo divino. O que é um atributo? Atributo é um dom, atributo é dádiva, né? Então, esse atributo divino, ele é passado para nós, né? Nós temos atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? É o amor, né? O que é que nós podemos dizer? É a misericórdia, né? O amor, a misericórdia, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança, né? Todos esses atributos de Deus, eles são transferíveis, né? Ou eles são comunicáveis. Aquilo que Deus tem e possui, eles são dados a nós. Mas aí existem os atributos incomunicáveis, né? São atributos que Deus tem que não pode transferir para nós. Quais são eles? Ser o Deus onipotente, né? Todo-poderoso. Nós não podemos ser todo-poderoso, onisciente, nós não podemos ter todo conhecimento, onipresente, nós não podemos estar aqui e estar no Japão ao mesmo tempo. Então, são atributos que só Deus tem, né? Mas o amor é um atributo divino e este amor, ele comunicou ou transferiu para nós. Isto está escrito na carta que Paulo escreve aos Romanos, né? Que ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós temos este amor. Então aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi o que João escreveu na primeira carta, né? Nos mostrando ou dando uma declaração, né? Talvez alguém tenha perguntado a João, quem é Deus? Ele diz, Deus é amor. Então ele fala de uma clareza extraordinária e nomeia Deus como sendo aquele que é o próprio amor, né? João deixa bem claro que Deus é um Deus que é amor, que tem amor e que transmite este amor. Mas que amor é este que João está dizendo, né? Porque nós conhecemos aí algumas classes de amor, né? Nós temos o amor eros, né? Que é o amor entre o homem e a mulher em relação, né? de aspecto sexual. Isso está falando mais referindo ao momento físico, né? Do homem e da mulher. Temos o amor storge, né? Que é o amor existente entre uma mãe
e seus filhos, né? Ou entre irmãos. Este amor, ele é universal, né? E todas as pessoas esperam receber tal tipo de amor. Temos o amor filo, né? Que também é um amor que é entre amigos, né? É o mesmo amor que no capítulo 21 de João, Jesus pergunta a Pedro, né? Pedro, tu me amas, né? Agapô, né? Tá falando ali do amor de Deus. Pedro, tu me amas, né? Tu me amas com amor, né, que eu amo você. Pedro, tu me ama, né? Agapô, ele usa o nome no grego ali, agapô, para dizer que era o amor de Deus que ele estava sentindo por ele. E aí João fala do amor filo, né? Diz, Senhor, eu te amo, né? Fala no sentido de que ama ele como amigo, né? Pedro diz, Senhor, eu te amo como um amigo. Né? Jesus pergunta 3 vezes, né? E todas as 3 vezes Pedro diz que ama a Jesus como amigo, né? Então aqui deixa claro que há um amor, né, entre irmãos. Aquele amor ali é o amor filo, né? O amor entre amigos, né? É um amor que é muito semelhante à amizade, porém é um amor mais forte, né? Porém este amor aqui, irmãos, que João, né, menciona é o amor ágape. O amor ágape é o extraordinário amor. Esse amor é o amor que Deus tem por nós, né? Também é um tipo de amor que o cristão deve ter pelo próximo e obedecer o mandamento que Jesus estabeleceu. O amor que Paulo está justamente referindo aqui no texto, que é justamente o amor ágape, né? O amor ágape é a essência, querido, do cristianismo. Então, é este amor aqui que Paulo está orando e pedindo para que a igreja tenha. Qual é o amor? O amor, mesmo amor com que Deus nos amou. Paulo está dizendo, Senhor, coloca no coração da igreja de Éfeso este amor que o Senhor sente por nós. Paulo faz uma oração extraordinária, queria uma intercessão poderosa, pedindo para que Deus injete no coração da igreja este amor. Porque este amor, querido, é a essência de todo o cristianismo. Então nós entendemos que foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade, né? Isso nós vamos ver em João, capítulo 5, primeira carta de João também, capítulo 5, versículo 2. O amor é o resumo da lei dos profetas. Jesus fala isso em Mateus capítulo 22 e no versículo 40, né? Que ele diz que o amor ali é o resumo da lei dos profetas, ok? Jesus também ensina que o amor é um sinal dos discípulos, né? Quando ele menciona ali no capítulo 13, né? Que todos saberão, né? Quem são os seus discípulos, né? Todos saberão quem são os meus discípulos. Ele vai dizer, se vos amarem uns aos outros, né? Ou seja, o amor é justamente que vai dar a qualidade, né, verdadeira de um discípulo de Cristo Jesus. O amor também é a prova de filiação com Deus, né? A primeira carta de João vai mencionar justamente isso, capítulo 4, que João vai dizer, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja que o amor é uma prova, né, justamente da filiação com Deus. O amor também, querido, deve ser expresso por meio de atitudes concretas. É justamente a questão que eu falei justamente nesse instante em relação a isso, né? A questão do amor é uma questão muito particular. Então, muitas das vezes, o amor, né, que eu sinto pelo meu irmão é demonstrado em algumas atitudes. Mas por este amor ser muito particular, só quem conhece a Deus, quem ama e quem não ama. Mas isso para ser demonstrado, e eu não posso muitas das vezes dizer, não, mas eu amo ao meu irmão, né? Às vezes nós falamos isso só por palavras. Também não podemos confundir, querido, o amor no sentido de nós dizermos, não, eu amo o meu irmão, mas as pessoas dizem, não, se você ama, você tem que apoiar, você tem que fazer tudo por ele. De forma nenhuma. O amor não vai me dar, querido, carta branca para apoiar o erro, de forma nenhuma. Às vezes nós amamos, mas não podemos de forma nenhuma se unir
aquela pessoa no sentido de que ela está fazendo errado. Nós a amamos em Cristo Jesus, mas abominamos o pecado, porque também é uma forma que Deus ensina que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então nós não podemos coabitar com o pecado. Eu amo, mas não coabito com o pecado de ninguém. Então, de forma nenhuma podemos entender que o amor nos dá carta branca para coabitar com o erro, com o pecado. Então, isso João deixa claro, né, na primeira carta, que ele diz justamente isso, né? Se alguém, né, tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, isso aqui é uma forma clara quando nós verdadeiramente demonstramos que amamos nossos irmãos. Quando na necessidade, né, e claro que isso não é uma coisa que é feita por força nem por violência, né? Ou seja, eu olho para um irmão e vejo que o irmão está passando por uma necessidade e digo, não, vou ajudar porque isso é uma coisa que precisa ser feito. Não. Eu ajudo por amor verdadeiro. Não vou ajudar porque Deus me amou e Deus me viu na necessidade e me ajudou. Então eu preciso amar por amor a Deus e não por algo forçado, né? Não, eu vou fazer porque eu faço parte desta igreja, eu vou fazer porque o meu pastor vai estar olhando, eu vou fazer porque a minha liderança está olhando, eu vou fazer para mostrar que eu faço isso. Não, isso é uma forma de amor egoísta e isso Deus não se agrada. Então uma demonstração de nosso amor para com o nosso semelhante é quando nós fazemos voluntariamente. Foi o que Jesus mais ensinou. Se você for dar algo a alguém, dê com a sua mão direita, esconda a sua esquerda, né? Para que a sua esquerda não veja o que você está fazendo. Jesus está falando justamente disso. Não podemos dar com uma mão e deixar a outra ver. O que é que Jesus está dizendo? Não podemos fazer algo e querer se mostrar, querer mostrar que nós estamos fazendo, né? E isso é algo que Deus não gosta, não é algo que Deus deseja daqueles que dizem ter amor verdadeiro. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, né? É o que Paulo escreve justamente em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, né, porém, é o amor. Então o Espírito Santo de Deus, ele injetou, projetou, colocou, fez com que o meu coração viesse a brotar este amor com que Deus nos amou. É algo que Jesus pede, né? Assim como eu vos amei, amei uns aos outros. O que é que Jesus está dizendo aqui, querido? Jesus está dizendo, a forma com que você deve amar o seu irmão é a mesma forma com que eu amei vocês. O que é que eu fiz por vocês e por causa de vocês? Eu dei a minha vida. Eu fiz tudo por vocês. Então façam da mesma coisa, façam a mesma forma que vocês estarão demonstrando verdadeiramente que são os meus discípulos. Então, ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja sejam arraigados e alicerçados no amor. Então, só para deixar claro, isso é algo particular de cada um, é algo que cada um demonstra por meio das atitudes, do comportamento. Eu não estou aqui para dizer quem ama e quem não ama, não quero aqui de forma nenhuma usar, né, o meu entendimento espiritual para apontar alguém, porque o irmão não faz, ele não ama, porque o irmão não age assim, ele não ama, de forma nenhuma. Esse julgamento eu deixo para Deus, mas nós só podemos comprovar isso, né, este amor por meio dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, em meio à nossa sociedade que nós estamos inserida e que estamos hoje vivendo, né, inserida nela. Ok, queridos? Então, o segundo subponto vai falar arraigados e fundados em amor. Vamos lá. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor, né? A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem
é alicerçada. Nós sabemos que, queridos, uma casa bem estruturada, uma casa bem alicerçada, uma casa com um alicerce profundo, o que é que acontece? Ela é resistente, ela é forte, ela é, querido, inabalável. Então, quando o amor é esta base, é essa estrutura, quando o amor ele está enraizado profundamente, então a nossa casa ela vai estar diante de Deus de pé. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Então, o apóstolo Paulo, querido, isso é um versículo muito maravilhoso, né? No capítulo 13, versículo 1 ao 3, ele menciona essa questão do amor. Os irmãos conhecem bem o capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar da questão de que Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como um sino que ressoa, como um pranto que retine, né? Ou seja, querido, o sino que soa é um sino que vai longe, né? Mas não tem a sua profundidade, né? Que só tem zoada, né? O sino ele é algo que faz muita zoada, mas não tem uma substância, né, que norteie o seu resultado profundo, se isso não tiver enraizado em algo que precise, né, ou que esteja fundamentado na necessidade daquela zoada. Então, assim, é alguém sem o amor de Deus, né? É só alguém que faz muita zoada e não tem nenhum resultado. Ainda que eu tenha o dom de profecia e ainda todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanha, mas não tivesse amor, nada serei. Olha aí, irmãos. Paulo está mostrando aqui, querido, que o amor ele é superior à fé. O camarada pode dizer que tem muita fé. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele pode fazer coisas esplêndidas, ele pode fazer milagres, sinais por meio da fé, mas Paulo disse, se não tiver amor, nada vai valer e nada vai ter resultado. Né? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possui e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está exaltando o fundamento, a estrutura, a base de todo cristão. Qual é a base de todo cristão? É o amor. Então, se o cristão ele não tiver o amor, nada vai valer a pena para ele. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de que qual seja a largura e o comprimento e a real altura e a profundidade do amor divino, o uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo que excede todo o entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Mais uma vez eu volto a mencionar essa questão da espiritualidade. É impossível nós compreendermos o amor de Deus se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Para compreender, né, para termos esta noção deste tão maravilhoso amor, precisamos ter o Espírito Santo de Deus, porque somente por meio do Espírito Santo de Deus é que podemos compreender o amor de Deus, porque por meio do Espírito ele nos dá o amor. Por meio do Espírito nós temos a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, nós podemos compreender qual é a largura, o compreendimento e a profundidade deste amor, que é um amor divino, um amor chamado ágape. Amém, queridos? O terceiro subponto é a intensidade do amor de Cristo, né? Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns
aos outros, né? O texto que nós, né, mencionamos em 1 João capítulo 4, versículo 10 a 11, nesse instante, né, em relação ao amor, se verdadeiramente amamos a Deus, temos que amar os nossos irmãos, né? O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos justamente esse texto que está em 1 João, capítulo 4, versículo 10 e 11, para a nossa compreensão em relação a este assunto. Diz justamente o versículo 10 e o versículo 11 assim, queridos. Nisto está a caridade, né? Em outras traduções, o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Deixa isso claro pelo fato, queridos, de compreendermos que foi Deus que nos amou primeiro, né? Foi Deus que nos escolheu. Então esta compreensão é necessário para entendermos essa questão. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Né? A claridade em relação a este amor está nisso, né? Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? João deixa claro que se Ele nos amou, né, com este tão grande amor, né, esplêndido e maravilhoso, a necessidade que nós temos hoje é amar os nossos irmãos, né? Quando falamos aqui irmãos no sentido de amar o nosso próximo, né? E João deixa claro a palavra irmãos, porque ele está se referindo, está escrevendo à igreja, né? No sentido de que participantes do corpo de Cristo. João não está dizendo que nós devemos amar só os nossos irmãos, não. Ele está usando a expressão por causa que ele escreve a uma igreja, e a igreja de Cristo. Mas Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo. O Emmanuel diz assim, lembrando que o reino dos céus não é ganho com boas obras ou por ter feito alguma coisa. Glória a Deus, Emmanuel, muito bem colocada a sua posição, né? Porque isso precisa ser deixado claro, né? Não é porque nós praticamos boas obras que nós vamos ganhar o reino de Deus, não. Nós não a mesma coisa que Tiago diz quando ele diz que a fé sem as obras é morta, né? Tiago vai usar justamente essa expressão da mesma forma que João usa, né? Se o irmão for para a casa do irmão, né? E chegando lá, ver o seu irmão passando necessidade e apenas falar para ele, né, que Deus te abençoe, que te guarde, te proteja, que te dê prosperidade e que ore e vá embora, tendo o irmão com que ajudar o irmão e não ajuda, então Tiago diz, a fé desse camarada aí é morta, porque ele podia ajudar e não ajudou. Então, a mesma coisa é o amor. Nós ajudamos, nós damos, né, a ajuda ao próximo, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, nós fazemos isso porque somos salvos. Nós não fazemos isso para que Deus nos ame, nós fazemos isso porque Deus nos amou. Nós não fazemos isso para que alguém nos ame, nós fazemos isso porque amamos as pessoas. Então isso é claro, né? E parabéns aí pela sua citação aí, muito bem colocada. Então, queridos, a vontade que Paulo, nós viéssemos ser cheios de toda a plenitude de Deus, para que isso viesse estar alicerçado no nosso cristianismo, né? Então, para terminarmos o terceiro ponto, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Se tiver alguma dúvida, né? Nós temos aí bastante tempo, graças a Deus. Se os irmãos tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta ou algo para dizer, pode falarem agora, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
Vamos lá, queridos. O terceiro subponto, né, vai falar da bênção a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Em suas audaciosa intenção em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Eu acredito que o pastor colocou aqui a questão da palavra audácia, né? Ou audaciosa, né? Intercessão. É porque Paulo usa a expressão que Deus pode, né? Fazer muito mais além daquilo que pedimos, né? Paulo usa essa expressão no sentido de que ele conhece, né, o Deus que estava orando. E por experimentar, né, por ter tido muitas experiências com Deus e com toda certeza, né, muitas orações que ele tenha feito, o que ele pediu, Deus fez muito mais do que ele tinha pedido, né? Então Paulo usa justamente essa expressão porque conhecia o Deus. E isso é importante, né, também, irmãos, conhecer o Deus que nós estamos orando, né? Agora, para conhecermos é necessário que venhamos o conhecer pela Bíblia, né? Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é quem vai me dar fé, então a palavra de Deus é que vai me dar a sustentabilidade e a confiança em nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro subponto vai falar a dimensão dessas bênçãos divinas. O pastor Batista diz o seguinte, né? Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer, né, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Eu acho linda essa expressão quando Paulo usa pedimos e pensamos. Note que o pensamento vem antes do pedir. Então, antes de nós pensarmos, Deus já sabe, né, do que vamos pedir. Então Deus vai, e é possível que Deus faça muito mais abundantemente ou além daquilo que pensamos, né, ou pedimos. Então Paulo deixa claro isso, que Deus é o Deus que conhece as nossas orações e as nossas petições, né? Porque nós oramos, né, no sentido de que para orarmos e pedirmos, nós pensamos, né, muitas das vezes no que vamos pedir e analisamos o que estamos pedindo, porque isso é um fator da oração. Nós não podemos simplesmente aleatoriamente nos ajoelharmos e orarmos e pedirmos a Deus alguma coisa. É necessário que as nossas orações ela tenham fundamento, tenha base, tenha propósito, tenha objetivo, porque através desses objetivos é que nós vamos compreender verdadeiramente, né, a dimensão do que Deus pode fazer nas nossas petições e orações. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, queridos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito, né? Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa e muito. Aleluia. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, né? Queridos, eu gosto desse texto, né? E também gosto da sua continuidade. Deixa eu esclarecer algo aqui, queridos, bem importante, né? Porque às vezes um texto fora do seu contexto um pressuposto para uma heresia, né? Mas vamos lá, vamos aqui para o texto. Não que o pastor Batista esteja mencionando isso, não, de forma nenhuma. Eu só quero dar uma acrescentada aqui nesse texto, 1 Coríntios capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia aí, para você entender o que eu quero mencionar para você aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deixa eu fazer aqui um aclaramento aqui na sua compreensão, que você pode compreender de uma forma, né? Ou pode já ter compreendido de alguma forma e você não ter ouvido isso, mas você vai ouvir agora. Diz o seguinte, versículo 9: mas como está escrito, né?
as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao nosso coração do homem, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, Paulo está dizendo que tem coisa, né, que o olho do homem não viu, né? Ele diz que não ouviu, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Quando ele menciona aqui a palavra subir, ele está mencionando que não entrou ou não foi injetado, né, ou não foi ainda revelado ao coração do homem. E aí ele diz, é aquilo que Deus preparou para os que o amam. Então ele diz que aquilo que não viu, não ouviu, que não desceu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou. Agora ele preparou para quem? Ele preparou para quem os ama. Não é para qualquer pessoa, de forma nenhuma. Tem muitas coisas no céu preparadas para o homem. Mas qual é o homem? O homem que ama a Deus. Isso é um fato. Não podemos esquecer isso. Para o homem que ama a Deus. Tem muitas coisas que Deus preparou. Porém, queridos, quando nós analisamos o versículo 10, olha o que é que Paulo vai dizer. Mas Deus nulas revelou. O que é que Paulo está dizendo? Mas Deus nos revelou. Revelou por meio de quê? Pelo seu Espírito. Ou seja, querido, Deus já revelou, né? Paulo está dizendo, por meio do Espírito Santo, essas coisas. Deus nos revelou porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer e nos ensinar aqui? É que as coisas que estavam ocultas aos homens, né, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não tinha descido ao coração, foi revelado a nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Não é que Deus ainda tem alguma coisa para revelar. Não. A quem Deus deu o Espírito Santo, Deus já revelou. Ou seja, nós temos a oportunidade de compreendermos e entendermos aquilo que Deus preparou para nós, querido. Aleluia! Ou seja, nós temos a revelação de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que o olho não viu, mas já viu. O que o ouvido não ouviu, mas já ouviu. O que não subiu ao coração, já subiu ao nosso coração por meio do Espírito que está em nós. Ou seja, queridos, já está, aleluia, revelado a nós o que estava oculto, o que não tinha ouvido, o que não tinha subido ao coração do homem. Ou seja, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso, é verdade. Mas aquilo que faltava ser revelado já foi revelado ao meu e ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente, suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Claro, porque são grandiosas, né, querido? A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder. Não. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder, né, para além das mais corajosas orações. Ou capaz de responder, né? Eu acho que aqui tem alguma coisa errada aqui, alguma palavra, né? Eu acho que ele deveria... acho que tem um erro ali na palavra responde, era para ser responder, né? Para além das mais corajosas orações. Então, tá faltando um R ali, ok? Vocês podem olhar aí na sua revista depois. Então, a grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Ou seja, querido, Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Deus tem o poder para fazer. Deus tem o poder para executar. Deus tem o poder para operar todas as coisas para a glória e honra do seu nome. Ok, queridos? Vamos para o segundo subponto, que vai falar do convite para a oração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as orações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, o mistério revelado, nós aprendemos na aula passada.
Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, aprendemos isso. Da grandeza do poder de Deus, também aprendemos isso. E da infinitude do amor e e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, né? O que nós estamos trabalhando hoje. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor do Senhor a Deus, detentor de tamanhas dádivas, né? Aqui nós estamos falando justamente agora de adorar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, né? O que poderia aqui nesse momento Paulo vai mencionar é que Deus, sendo Ele o projetor, né? Sendo Ele aquele que mantém todas as coisas de pé, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que é a glória, aquele que é a majestade, né? Ele merece, né? Ele não que necessite, mas ele merece, né, num sentido bem amplo, bem claro, ele merece louvor e adoração, né, de tamanha majestade, de tamanho louvor, porque ele é um Deus todo poderoso. Então Paulo deixa isso bem claro, né, que ele nos dá a oportunidade de adorar a este Deus, a exaltar a este Deus, a enaltecer a este Deus, né? Nós aprendemos isso nas aulas passadas, a questão da doxologia, né? Que é a adoração a Deus por meio das nossas atitudes, comportamento do louvor e de adoração, certo? Então, Paulo deixa claro que este Deus, ele é merecedor de honra, de glória, de louvor e de toda a majestade. Para nós terminarmos, o terceiro subponto vai falar um pouco da glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado. Na igreja e em Cristo, né? Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. O ato, né, de louvar e glorificar fazem parte dos propósitos da igreja. Ou seja, uma igreja que não louva, uma igreja que não adora. Quando eu falo de louvor aqui, não estou falando somente da adoração em si, né? Eu estou falando aqui na questão do louvor em todas as maneiras. Eu louvo a Deus na minha forma de me comportar, eu louvo a Deus na minha forma de lidar com a sociedade, eu louvo a Deus na forma de lidar com a minha família, eu louvo a Deus na forma de me lidar com a minha liderança, eu louvo a Deus na forma de me lidar com o meu próximo, né, meu irmão em Cristo Jesus. Então, em todas as maneiras eu louvo a Deus. E glorificar, né, no sentido de dar a Ele a honra, o louvor, a majestade, a adoração. Então isso é propósito da igreja, é um objetivo que a igreja precisa estar exercitando. Porque se a igreja foge disso, a igreja perde, né, a sua identidade. Né? Uma igreja que não adora, uma igreja que não exalta, que não glorifica, uma igreja que é morta, uma igreja que não tem vida em si, né? No sentido de não vida em si a partir de si, mas no sentido de que é uma igreja que não tenha o fervor, que não tenha a virtude, que não tenha a aparência, né, verdadeiramente de uma igreja espiritual. Então esta igreja é uma igreja que está morta, né? Então ela precisa adorar a Deus para comprovar e para mostrar verdadeiramente que Deus, né, por meio de Cristo Jesus, precisa e que merece ser adorado. Então a igreja nunca terá glória em si mesma, né? Foi o que eu acabei de mencionar, no sentido de desta glória ser da igreja em si, né? Mas ela parte do próprio Cristo Jesus para a igreja, né? Quer dizer que a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente
tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então, a partir de Cristo, a igreja, aleluia, é glorificada. A partir de Cristo, a igreja adora, a igreja glorifica. A partir de Cristo Jesus, a igreja louva ao nome do Senhor. Então, vejamos que toda esta obra da igreja, ela parte de um princípio. Este princípio é Cristo Jesus. Se tirar Cristo da igreja, mais uma vez eu ratifico, se tirar Cristo da igreja, a igreja perde a sua identidade. E quantas igrejas já perderam a sua identidade? E aqui eu falo de igreja posicional, igreja particular e igreja física, né? Quantas igrejas já perderam a sua identidade? Ok, queridos? Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure, né, por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com frase para todos sempre, que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então nós vemos Paulo terminando a sua oração a Deus, pedindo para que a igreja continue de pé, pedindo para que a igreja continue em oração, pedindo para que a igreja continue em confiar ao Senhor, confiar no Senhor, e não venha perder a sua identidade, porque a identidade da igreja ela é essencial para a época e para o momento que nós estamos vivendo, e também para as gerações que está por vir. Nós somos justamente um exemplo para essa geração que está chegando aí. Se a partir de nós não tiver o exemplo, então teremos uma geração bastante complicada no sentido de cultuar a Deus. Ok, querido? A ousadia, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e ao contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então não podemos esquecer, querido, não podemos esquecer que é necessário buscarmos esse fortalecimento através do poder do Espírito Santo, é necessário perseverarmos, né, em Cristo Jesus, é necessário perseverarmos em buscar a sua presença em nossas vidas, é necessário perseverar no exercício do amor, né, e é necessário perseverarmos no crescimento espiritual. E aqui eu quero, para terminar, falar dessa questão do crescimento espiritual. Nós necessitamos entender que o crescimento espiritual, ele parte do ensinamento bíblico, ele parte da busca pelo Espírito Santo de Deus e por sua virtude. Ou seja, espiritualidade sem conhecimento é misticismo, né? Gera misticismo na pessoa. Ela se torna exuberantemente espiritual e deixa o crescimento do conhecimento para trás. Então ela se torna uma pessoa muito espiritualizada sem conhecimento. E espiritualidade sem conhecimento é misticismo e leva muitas pessoas à compreensão errada da igreja de Cristo. Então é necessário termos esse equilíbrio, conhecimento e espiritualidade, conhecimento e vida com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, que esta aula possa ser ao seu coração fundamental, né? Se você se identificou com esta aula, você glorifica o nome do Senhor, exalte ao nosso Deus, né? E que venhamos perseverar, né? Que venhamos estar sempre na presença do Senhor, buscando a sua presença, que não venhamos esmorecer de forma nenhuma e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas, por nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida, pela sua família, que Deus em Cristo continue te abençoando, que o Senhor continue abrindo as portas, que o Senhor persevere, que o Senhor abençoe a sua vida e persevere fielmente, firmemente no Senhor,
que o Senhor te dê entendimento para você perseverar em todas as áreas da sua vida, que o Senhor te dê entendimento para perseverar na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida psicológica, emocional. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor te dê entendimento em tudo, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que as portas do inferno não venham prevalecer sobre a sua vida e sobre a sua família, porque o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é quem te guarda, é quem te protege, é quem estende as suas mãos sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima aula. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.